Olá, eu sou a Tabata, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Outubro Trevoso, ano 2. E hoje a gente vai conversar sobre um livro de fantasmas. Nós vamos conversar sobre A Volta do Parafuso, do Henry James. Então, gente, eu vou começar contando pra vocês que eu sempre quis ler A Volta do Parafuso. O Henry James foi um autor que eu sempre escutei muita gente falando bem, então eu sempre quis conhecer a escrita desse autor e sempre quis ler A Volta do Parafuso, que eu acredito ser o seu livro mais famoso, né? E eu tinha uma ideia errada desse livro aqui. Não sei porque, na minha cabeça, isso aqui era um livro de viagem no tempo. Não sei porquê, na minha cabeça, a minha vida toda, eu acreditei que A Volta do Parafuso era um livro de viagem no tempo. Mas A Volta do Parafuso, para minha grata surpresa, é um livro de fantasmas. Antes de mais nada, eu quero começar a falar com vocês sobre o título desse livro. O título desse livro, A Volta do Parafuso, é uma tradução literal do título em inglês, que é The Turn of the Screw. The Turn of the Screw, como eu disse, é uma tradução literal, né? Então é a volta do parafuso. Só que aqui no Brasil a gente não usa muito essa expressão, a volta do parafuso. Aliás, a gente nem usa essa expressão, não é que a gente não usa muito, é uma expressão que não existe aqui no Brasil. Mas lá fora, The Turn of the Screw quer dizer aquela pressão que você faz no parafuso, assim, sabe? A volta do parafuso. Então quer dizer que você The Turn of the Screw é tipo o ato de você pressionar um pouco mais alguma coisa, para você pressionar algo ou alguém um pouco mais. Quer dizer, aquele sentimento de pressão, aquela coisa de o cerco tá se fechando, tem uma pressão, tem algo assim. Então, por isso que o livro se chama The Turn of the Screw, porque a gente tem aqui personagens que estão realmente, o cerco está se fechando sobre eles estão pressionados aqui por uma situação que eu vou falar com vocês mais tarde. A volta do parafuso aqui nesse caso é isso, né? É essa pressão a mais, quando você dá aquela rosqueada a mais no parafuso, é essa pressão, né? Por isso que o livro se chama A Volta do Parafuso. Essa minha edição aqui, ela veio no box Clássicos Góticos da Nova Fronteira, mas existe uma outra edição da Penguin, se eu não me engano, que é até bem mais conhecida, né? A capa é maravilhosa também. E essa outra edição se chama A Outra Volta do Parafuso. Se você encontrar A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, é o mesmo livro, são apenas traduções diferentes. E um fato interessante é que o editor da Penguin, da Companhia das Letras, não sei, enfim, ele disse que chamou o livro de A Outra Volta do Parafuso para as pessoas não ficarem com a impressão, se o livro se chamasse A Volta do Parafuso, de que era uma história do parafuso que foi e voltou. Mas o que acontece? Essa outra volta do parafuso, pra mim, dá a entender a mesma coisa. Pra mim, o parafuso foi e voltou de novo. A outra volta do parafuso. Então, gente, enfim, no caso de A Volta do Parafuso, eu acho que seria o caso de se pensar um novo título para as edições brasileiras, né? Agora não, que o livro já ficou consagrado como A Volta do Parafuso e A Outra Volta do Parafuso. Mas em uma primeira tradução, eu acho que esse título poderia ter sido mudado, porque a gente realmente não usa essa expressão A Volta do Parafuso aqui, e talvez as pessoas fiquem sem entender por que o livro se chama A Volta do Parafuso. Agora que eu já falei demais sobre o título do livro, mas é uma coisa que sempre me deixou muito intrigada mesmo. Mas então, agora que eu já falei pra caramba sobre o título do livro, vamos conversar aqui sobre A Volta do Parafuso, do Henry James. A Volta do Parafuso é uma narrativa dentro de uma narrativa. Então aqui a gente começa a história com um grupo de amigos sentados em frente a uma lareira na véspera de Natal, se eu não me engano, e eles estão contando histórias de fantasmas. Como eu falei já em outro vídeo, eu acho que eu já falei isso, era comum, né, na era vitoriana, as pessoas contarem histórias de fantasmas na noite de Natal. Então, eles estão fazendo isso aqui, estão contando histórias de fantasmas na noite de Natal, até que uma pessoa, o Douglas, vira e fala assim: ah, mas essas histórias aí que vocês estão contando são muito fraquinhas, eu tenho uma história horripilante, uma história muito pior, e é uma história que se passa também com duas crianças, então pior ainda, fantasma ainda envolve criança. E aí todo mundo fica, né, não, então você tem que contar essa história pra gente, conta. E aí o Douglas fala: não, eu não vou contar pra vocês agora, porque é uma história real, eu tenho esse relato por escrito, que foi o que aconteceu com uma amiga minha.
E essa minha amiga, ela me relatou isso numa carta, num livro, enfim, e eu vou pedir para buscar esse relato lá na minha casa e quando chegar eu vou contar para vocês. Enfim, passam-se dias, o relato chega e ele começa a ler o relato dessa amiga dele, que é uma governanta, e a gente nunca sabe o nome dela. E a partir daí, né, a narrativa dentro da narrativa, a gente começa a ver o livro em primeira pessoa, narrado por essa governanta, que a gente não sabe o nome. Então essa mulher é uma governanta, ela é filha de um pastor, ela vem de uma família muito religiosa, né? Então isso é uma coisa muito importante pro livro, porque é sempre aquela coisa do bem e do mal, do inocente e o culpado, essa coisa bem dividida, né? De o bom e o ruim, o bem e o mal, o inocente e o terrível e o culpado, enfim. Então, a gente tem essa mulher, que é uma governanta, que está iniciando ali a sua carreira como governanta, e ela está procurando emprego, e ela chega lá num escritório de um cara lá que vai oferecer o emprego para ela, e ele fala assim, olha, o emprego é o seguinte, eu tenho 2 sobrinhos, os pais deles morreram numa viagem à Índia, e acabou que não tem mais ninguém para cuidar deles, eles vão ficar comigo. Mas eu não quero ter nenhum tipo de responsabilidade na criação dessas crianças. Eu vou dar tudo o que precisar, eu vou pagar colégio, eu vou pagar alimentação, vou pagar você, a governanta, vou pagar tudo, mas eu não quero saber de nada. Eles estão lá em Bly, né, que é uma região litorânea, pelo que eu entendi ali da Inglaterra. Eles estão lá numa casa de praia, assim, né? Mas eram grandes mansões, enfim, naquela época. Mas eles estão lá em Bly, nessa mansão de Bly, e você vai pra lá, você vai ser responsável pela criação deles e tudo que acontecer é responsabilidade sua. Eu te dou total autonomia pra cuidar deles, decidir o que fazer, vai pro colégio, não vai pro colégio, vai comer isso, não vai comer aquilo, caiu, machucou, vai pro médico, não vai pro médico. Enfim, você que vai tomar conta deles. Não me liga, não me manda carta, não fala, não entra em contato comigo de jeito nenhum, porque eu não quero saber. Basicamente o que ele fala é isso. E aí, essa governanta, ela é muito jovem e ela fica assim muito encantada por esse homem, né? E ele usa mesmo de sedução pra tentar convencê-la a aceitar o emprego e ela acaba aceitando. E aí depois que ela vai pensar, meu Deus, aceitei esse emprego, que coisa estranha, né? Tipo, é muita responsabilidade, essas crianças não são minhas, né? O bem-estar delas e tudo na minha mão. Aí ela aceita o emprego, ela vai lá pra mansão. Chegando lá na mansão, ela conhece a Flora, que é uma menininha lindíssima, acho que ela tem 8, 9 anos. Mas assim, muito um amor, um anjo, ela fica encantada pela Flora, que é uma das meninas de quem ela tem que cuidar, né? E ela fica encantada pela Flora, ela fala, meu Deus, eu aceitei o emprego dos sonhos, né? Nossa, cuidar dessa criança angelical, essa criança pura, essa criança ingênua, ela tem sempre essa coisa, né? Então ela fica muito feliz porque ela se encanta pela Flora, a Flora também se dá muito bem com ela, então ela tá muito feliz de ter aceitado esse emprego. O menino, ele tá estudando, né? Antigamente era comum mandarem os meninos para estudarem nos internatos e tal, e o menino, que é o Miles, ele tá estudando num internato, então ela não conhece ele a princípio. Só que passam-se alguns dias, chega uma carta do colégio do Miles falando, olha, ele tá voltando pra casa, acabaram as férias aqui, né, vão começar as férias de verão, enfim, não sei. Ele tá voltando pra casa, mas quando acabar esse período de férias, a gente não vai aceitar ele de volta, porque a gente não quer mais ele aqui no colégio, porque ele exerce uma má influência sobre as outras crianças. E aí essa governanta fica chocadíssima e ela fala, meu Deus do céu, como pode um menino de 10 anos? Isso não é possível. Como falam isso dessa criança? Que não sei o que, nananã. E ela fica muito chocada de um menino de 10 anos estar causando má influência sobre outras crianças. E ela vai conversar com os empregados da casa, né, pra saber, os empregados já conhecem, né, o Miles. Então ela quer saber como é o caráter desse menino. Ela conversa lá com uma senhora que é, digamos que é a chefe das empregadas, né? Ela conversa com essa senhora que vai vir a ser uma grande amiga e uma grande conselheira dela. E ela pergunta, olha, você sabe de alguma coisa? Porque ele foi expulso do colégio e tal, não sei o quê. E aí essa empregada, ela meio que fala que sabe de algo, mas que não sabe, fica uma coisa meio dúbia. E a gente não sabe muito bem
se o menino realmente é capaz de fazer alguma coisa ruim ou não, fica aquela coisa, mas no final das contas ela acaba botando na cabeça dela que não, que o colégio tá fazendo uma calúnia, que não tem nada disso. O garoto chega, ela fica encantada pelo Miles também, e aí eles seguem a vida ali deles numa boa, porque ela fica encantada com essas crianças, ela toda hora chama eles de seres puros, ingênuos, angelicais e tal, não sei o que. E ela tá vivendo a vidinha dela ali, ela decide que ela vai educar o Miles em casa, né, porque afinal de contas tá na mão dela ali tudo. Ela decide que vai educar o Miles em casa e tal, não sei o que, até que um dia acontece uma coisa estranha. E aí ela acha que ela tá se preparando pra ir pra igreja ou pra alguma coisa assim, até que ela vê um homem. E assim, naquela época, como eu falei, eram grandes mansões, então as casas tinham muitos empregados e tal, não sei o que. E ela achou que ela já tinha conhecido todos os serviçais, mas ela vê lá no alto de uma torre um homem que ela nunca viu e ela sente uma coisa péssima, ela sabe que aquele homem não é uma pessoa boa, ele tá sem chapéu, pra ela tá sem chapéu é a pior coisa do mundo, então ele não é um gentleman, porque ele tá sem chapéu e tal, e ela fica horrorizada e ela vai conversar com essa senhora, que é aquela empregada que eu falei, que vai ser a grande amiga e conselheira dela, e ela vai falar com essa senhora: poxa, eu achei que eu já conhecia todos os empregados da casa e tal, não sei o que. E eu vi esse homem. Ela: não, mas deve ser alguém que você não lembra, porque realmente você já conheceu todo mundo. Ela: não, eu nunca vi esse homem, nunca vi esse homem. Mas tá, passa a situação. Até que outro dia ela tá indo de novo, acho que na cozinha, em algum local. E aí ela vira assim e tá lá o homem olhando ela pela janela. E assim, de novo, ela fica arrepiada, é uma situação horrível, ela sente uma presença, uma coisa maligna naquele homem, ela sente que tem alguma coisa ruim ali e tal. E, e ela corre, né? Ela tipo, eu tenho que proteger a casa, tenho que proteger as crianças e tal. Ela pega uma inspiração divina, sei lá, e vai atrás daquele homem pra, tipo, né, o que você quer aqui e tal, não sei o que. No que ela corre, ela chega lá, o homem já sumiu e tal, ela volta pra casa pálida, branca, assustada, e aí aquela empregada pergunta pra ela o que houve, ela fala: eu vi aquele homem de novo, não é legal isso e tal, não sei o que. Aí a empregada pergunta: mas descreve, né, como que era esse homem? Pela descrição que ela fala, a empregada vira e fala assim: olha, mas essa descrição que você tá falando é o fulano de tal, ele era zelador aqui e tal, não sei o quê. Então é ele, é ele. Aí a empregada vira pra ela e fala assim: não, mas não pode ser ele, porque ele já morreu. Ai, ficou até arrepiado. Então essa governanta, ela vai ficar ali na casa sempre meio que assombrada por essas aparições, porque tem uma outra aparição que acontece pra ela também, que é de uma mulher toda de preto e tal, que era a antiga governanta, que também já morreu, né? Então a gente tá o tempo todo a gente vai ver esse terror psicológico dela, porque ela tá vendo essas aparições, ela tá vendo essas pessoas e ela tá tentando convencer a empregada de que essas pessoas estão aparecendo ali pra ela. A gente não sabe se tá aparecendo mesmo, se ela tá louca, se ela não tá louca e tal. E ela ainda bota as crianças meio que nessa situação também, porque na cabeça dela as crianças estão vendo também as aparições, as crianças estão vendo o homem e a mulher e tal, e elas não. Tipo, as crianças não ligam, as crianças estão de boa com isso, e ela fica: como pode dois seres puros e ingênuos desse jeito e estarem, né, meio que vendo essas aparições. É um livro que deixa a gente o tempo todo na dúvida, é um livro que você não tem certeza de nada em momento nenhum. Todos os diálogos são muito meias palavras, segundas intenções, coisas que você quis dizer, tudo nas entrelinhas, tudo meio, né? A mensagem nunca é passada de forma clara, simples, né, e direta. É sempre tudo meio truncado. Mas eu falei isso e você entendeu aquilo e tal. É um livro bem confuso. É um livro que foi escrito no final, acho que é século XIX, né, no final do século XIX, se eu não me engano. Vou botar aqui corretinho depois. Então, assim, eu achei a linguagem difícil, eu achei a escrita difícil, eu achei um livro demorado, apesar de ser curtinho, é um livro demorado de ler,
porque tem uma escrita mais rebuscada, tem palavras que a gente não tá acostumado, não sei se na outra tradução também tá assim, mas pelo menos nessa aqui a gente tem frases e expressões e palavras que a gente já não tá muito acostumado mais a usar, tipo tergiverso, era mister fazer aquilo, era mister fazer isso, tergiverso, tem algumas expressões, palavras que a gente já não usa mais hoje em dia, então é um livro mais demorado de ler. É um livro truncado, eu achei um pouco truncado e confuso, você nunca tem certeza de nada. É um livro que tem um final aberto também. Então, assim, a história é muito legal. Eu gostei muito, muito, muito da história, muito mesmo. Mas tem é o que eu tô falando, o enredo, né, é muito legal, mas a escrita, né, foi o que não me pegou um pouco, porque eu achei difícil mesmo, achei confuso, eu achei um livro trabalhoso, apesar de eu estar muito interessada na história, em saber o que ia acontecer, o que estava acontecendo, existe mesmo aquele fantasma, não existe fantasma, as crianças estão vendo essas pessoas, as crianças não estão vendo essas pessoas, então eu fiquei muito interessada na história, mas a escrita mesmo foi um pouco mais difícil, né, foi mais truncada e tal. Mas eu gostei muito. Existe um filme que se chama Os Inocentes, que pelo que eu fiquei sabendo é bem fiel ao livro. Então eu quero muito ver, é um filme super antigo também, mas eu ainda não assisti porque eu ainda não encontrei pra ver, porque é um filme antigo, acho que é de 1960 e pouco, talvez. Também vou deixar escrito aqui direitinho de quando é o filme. Mas só ouvi elogios pro filme, e o filme parece também que dá mais algumas respostas que a gente não tem aqui no livro. Agora existe também a série, né, do Jake Flanagan, que eu amo, amo, amo ele, né, o Flanagan, que é a Mansão Bly, né, que tá na Netflix. Ele fez também Residência Rio, que foi inspirado na Assombração da Casa da Colina. Mansão Bly foi inspirado em A Volta do Parafuso. Pelo que eu sei, eu também não assisti Mansão Bly ainda, mas pelo que eu sei é bem diferente, né? Começa mais ou menos igual, mas não é tão fiel assim, né? É só livremente inspirado em A Volta do Parafuso. E é isso, gente. Fica aqui então a minha recomendação de um livro de fantasma bem legal, mas que você tem que estar muito disposto a ler, porque, como eu disse, né, ele é mais trabalhosinho de ler, mais truncado por causa da escrita, mas a história é muito legal e eu espero que vocês leiam e que vocês gostem. E é isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte pra me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo pra todo mundo. Tchau!